Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo nesta manhã de domingo e chegamos ao momento da pregação da palavra. E o tema de hoje chama-se O Batismo do Senhor. O Batismo do Senhor. Irmãos queridos, nosso Senhor Jesus, Ele vai nos contar da vinda do Espírito Santo na nossa vida. Prestem atenção e ouçam a palavra. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, de versículo 11, o profeta João Batista disse: Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, o profeta João Batista ele veio para preparar a vinda do Senhor Jesus, anunciar a vinda do Filho de Deus, para que as pessoas se convertessem até a vinda do Senhor. Por isso, ele batizava com água, nas águas. Então ele disse: Eu vos batizo com água para a conversão dos vossos pecados. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava falando do Filho de Deus, estava falando de Jesus, o único que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João batizava com água para as pessoas se prepararem, para as pessoas se converterem dos seus pecados e aguardarem a vinda do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15 a 26, será um pequeno resumo, o nosso Senhor Jesus, Ele nos falou assim: Se me amais, observarei os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está em vós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, Jesus continua dizendo: Quando, porém, vier o defensor que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. E no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, Jesus falando novamente, Jesus disse: Quando Ele vier, a
acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Irmãos queridos, nosso Senhor Jesus, Ele relatou quando uma pessoa iria receber o Espírito Santo, quando uma pessoa iria sentir a presença de Deus vivo, o Espírito da verdade, dentro de si. Por isso Jesus disse: se me amais, se vocês me amam, observai os meus mandamentos. Observe os meus mandamentos. E os meus mandamentos é o mandamento que o Pai deu. E acrescento a vocês: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esses são os meus mandamentos. As leis de Deus, as leis do meu Pai. E amar o teu próximo como a si mesmo. E quando isso acontecer, Jesus disse: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco. O batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo entra e permanece em você, não sai mais, é para sempre. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. As pessoas que estão no mundo não é capaz de receber o Espírito Santo porque não o vê, não o conhece, não sente a presença do Espírito Santo. Mas vós, quando recebeis o Espírito Santo, mas vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está em nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós viremos e faremos dele a nossa morada. Se você amar Jesus, no fundo do teu coração, no fundo da tua alma, no teu espírito, o Pai irá amá-lo também. Você será batizado no Espírito Santo. E Jesus disse: e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Jesus está falando que a Santíssima Trindade virá e pousará dentro de você. A presença do Espírito Santo representa a presença de Deus e a presença do Filho de Jesus. Nós viremos e faremos morada em vós, diz nosso Senhor Jesus. E o Senhor diz: mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vai enviar em meu nome, Ele vos ensinará tudo, e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito, porque Ele recebe o que é meu para vos anunciar. E Jesus continua dizendo: quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim, e vós darei testemunho de mim. Mas Jesus também avisou: quando Ele vier, quando o Espírito Santo vier, Ele acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Nada fica despercebido aos olhos de Deus, e Ele acusará o mundo do pecado. Assim nosso Senhor Jesus disse. Ele é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. É Ele que dá o perdão dos nossos pecados, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos dá a vida eterna, é Ele que, através do Pai, coloca o Espírito Santo sobre nós,
para sempre. E nós o sentimos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E a partir dali, o Espírito Santo faz com que nós possamos dar testemunho de Jesus. Porque o próprio Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Ele veio para dar testemunho de Jesus. E o Pai se alegra com todos nós, porque amamos o seu Filho. O Pai se alegra e nos ama, porque amamos o seu Filho. O Cristo Jesus, o Salvador, o Redentor, o Rei, a estrela de Davi.